Fala pessoal, na aula de hoje eu vou falar sobre alguns tipos diferentes de cadências harmônicas. Vou falar sobre a cadência imperfeita, a cadência plagal, deceptiva e a meia cadência. Antes de começar a aula eu queria avisar que chegaram as camisetas, agora a gente já tem aí a versão feminina, o tamanho GG que o pessoal estava pedindo, então se você estava esperando chegar a camiseta, aqui embaixo na descrição do vídeo eu coloquei o link, tá? Então tu pode ir lá garantir a camiseta enquanto tiver o estoque, tá? Então vamos para a aula de hoje. No penúltimo vídeo que eu lancei aqui no canal, que é um vídeo que falava sobre a cadência 251, a cadência autêntica, eu mostrei lá, expliquei, né, o que é uma cadência harmônica, para que ela serve. Se tu por acaso não viu esse vídeo, eu recomendo fortemente que tu assista ele antes de ver esse vídeo aqui, porque esse vídeo é um complemento daquela outra aula, tá? Então naquele vídeo a gente explicou ali para que serve uma cadência, como é que ela pode ser usada na prática, né, para reharmonizar uma música, para passar uma sensação de resolução, de tensão, né? De uma preparação, uma tensão e uma resolução. Então, para isso que serve uma cadência 251, que é a cadência mais comum, é um clichê harmônico bastante comum. Agora, existem outros tipos de cadência. Em vez de trabalhar com a resolução dominante tônica, que é a resolução 5-1, chamada de autêntica ou perfeita. Alguns autores dizem que o 2-5-1 é a estrutura autêntica, outros dizem que não, se tiver o 5-1 já significa que é autêntico, perfeito, né? Mas o detalhe é que o 5, né, que é o quinto grau do campo harmônico, aquele acorde com sétima, dominante, quando resolve no primeiro grau, né, um acorde na sua estrutura fundamental ali do primeiro grau, essa é a resolução perfeita, autêntica, que é a mais forte, né? Que dá essa característica de tensão e resolução. Agora pode ser que tenha outras cadências que também são usadas, mas que não sejam perfeitas, né? Então que cadências são essas? Eu vou mostrar todas elas aqui usando o violão como exemplo, tá? Porque é bem fácil de filmar o violão. Às vezes eu mostro no teclado, às vezes eu mostro no violão, né? Mas assim, não se preocupa com o instrumento aqui, é só olhar os acordes e pensar, caso você não toque violão, é só pensar nos acordes, o que está acontecendo. À medida que eu vou falando, que tu vai entender bem o conceito, tá? Sem problema. Então eu vou pegar aqui o violão. A primeira cadência que eu vou mostrar aqui vai ser a cadência imperfeita, tá? A gente já viu que a cadência perfeita é aquela que o quinto grau, aqui nesse caso o acorde de Sol com sétima, por exemplo, finaliza no primeiro grau. Nesse exemplo aqui seria Dó maior, né? Então quando o Sol 7 resolve em Dó maior, quinto para o 1, eu tenho a cadência perfeita. A imperfeita é quando pelo menos um desses acordes aparece invertido. Então, em vez de eu ter aqui, por exemplo, né, o acorde do quinto grau, que é o Sol com sétima, resolvendo em Dó, eu tenho o acorde de Sol com sétima resolvendo em Dó com baixo em Mi. Né? Nesse exemplo aqui, esse tipo de cadência já ficou assim, um pouco diferente, né? Porque a estrutura do Dó mudou. Aqui eu usei a primeira inversão do Dó, né, com baixo em Mi na terça, e isso fez com que causasse um pouco de diferença aqui na resolução, né? É diferente de... E também eu poderia inverter o próprio quinto grau, né? Em vez de usar esse formato aqui, eu poderia fazer assim, por exemplo, né? Seria o acorde de Sol com sétima na segunda inversão, com baixo em Ré aqui na quinta. Então se o Sol, né, se o acorde do quinto grau está invertido, eu também vou ter uma cadência imperfeita, ó. É diferente de... Tá? Então esse é um tipo de cadência imperfeita. Alguns autores também defendem que uma cadência imperfeita é quando o acorde do sétimo grau, né, que no caso aqui seria o Si meio diminuto, resolve no primeiro grau. Então em vez de ter o 5-1, eu tenho o 7-1, né, o sétimo grau indo para tônica. Então seria um outro tipo de cadência imperfeita, que não usa o quinto grau. Eu tenho também a cadência plagal, né? A cadência plagal, ela é aquela que não tem a resolução dominante tônica. Então, em vez de passar, vamos imaginar aqui que eu tenho um 2-5-1, né? Eu tenho um Ré menor, vou para o Sol com sétima, finalizo em Dó. Sequência do subdominante, dominante, tônica. Se eu pegar o subdominante e for direto para a tônica, eu vou ter uma cadência plagal, porque ela foi uma resolução, né, dá para pensar assim, foi uma resolução que veio do subdominante direto para a tônica, não passei pelo dominante. Então isso é uma cadência plagal. Dependendo do que tu quer fazer, tu pode até omitir aí o quinto grau, tu ficava um compasso aqui, né? Ficava um compasso aqui, um compasso aqui, um compasso aqui, em cada um dos acordes.
fica 2 compassos aqui. Então aqui tu tornou a cadência plagal, tu não passou pelo quinto grau. Um outro tipo de cadência é a cadência deceptiva. Na cadência deceptiva, como o próprio nome diz, eu tenho uma decepção, né? Então, em vez de, depois do quinto grau, eu ir para o primeiro grau, né, que é o esperado, uma cadência perfeita, 2, 5, 1, né, que eu saio do 5, vou para o 1. Em vez de fazer isso, eu vou resolver, né, em outro grau do campo harmônico. Então, por exemplo, aqui eu vou resolver no quarto grau. Tá? Então eu tenho uma cadência que era assim. Em vez de fazer isso, né, 2, 5, 1, eu vou fazer. Então repara que quando eu estou aqui no quinto grau, o esperado é que eu caia aqui. Por quê? Por causa daquele efeito do trítono, né? A tensão gerada entre o Fá e o Si. Isso daqui, né? Essa sensação resolve aqui, né? Aquele efeito cromático caminha daqui para cá. Aí dá a resolução, né? Que eu mostrei naquele vídeo sobre o trítono. Quando eu estou indo daqui para cá, essa resolução não acontece. Então eu posso dizer que foi uma resolução deceptiva. Eu esperava que tivesse um caminhar aqui, um andar cromático, mas esse caminhar, essa resolução cromática não aconteceu. Eu acabei indo para outro grau, então por isso que é uma resolução deceptiva. Uma resolução deceptiva, ela pode ir para outro acorde que nem faz parte do campo harmônico também, né? Um Mi bemol aqui, por exemplo. Então aqui eu estou até saindo do tom já, e é um tipo de cadência deceptiva. Nesse caso em que muda de tom, né, eu estou tocando um acorde que não faz parte do campo harmônico, alguns autores chamam isso de cadência deceptiva modulante, né, ou cadência modulante. Porque ela faz uma modulação, uma mudança de tonalidade, né? E é deceptiva, porque veio depois de um dominante que não foi para o primeiro grau. Tá? E o outro tipo de cadência que eu queria mostrar aqui é a meia cadência. A meia cadência, ela é aquela onde não há uma resolução. O acorde do quinto grau, ele fica sem resolver. Então imagina que uma música veio daqui e eu fiquei no quinto grau aqui, repousei um bom tempo no quinto grau. Então meu cérebro estava esperando uma resolução, essa resolução não aconteceu. Eu fiquei aqui, deixei o quinto grau, o acorde dominante, soar por bastante tempo. Né? Então isso é uma meia cadência. Por quê? Porque a cadência não se completou, né? Ela não se resolveu, parece. Isso é comum de acontecer às vezes nas finalizações de músicas. Né? Em vez da música terminar aqui, né? Tinha uma música toda lá em Dó maior, geralmente ela acaba em Dó, né? Ela tem uma finalização tranquila, em paz, mas pode ser que a música acabe, sei lá, em Sol. Quando ela acaba assim e vai baixando o volume e tal, parece que ficou alguma coisa no ar, né? A música ficou assim, num clima tenso, assim, ela não tá, parece que falta alguma coisa para finalizar. Isso é uma característica que alguns compositores gostam de deixar em algumas músicas. Então é interessante também, é a chamada meia cadência, quando o dominante simplesmente fica estático, bastante tempo nele ali, né, sem resolver em nenhum acorde. Alguns autores às vezes trazem definições um pouquinho diferentes para cada um desses nomes que a gente viu aqui. A gente pode ver algumas diferençazinhas de definição, dependendo do livro que tu pegou. E também tem autores que trazem outras definições ainda para outros tipos de cadência, porque afinal a gente pode inventar várias cadências diferentes, vários tipos de resolução, dependendo para qual acorde que tu vai. Então tu vai achar aí outros nomes de outras cadências ainda mais exóticos, né? Mas isso não, o objetivo aqui não é ficar decorando todos os tipos de cadência que tem e o nome para cada uma dessas cadências, né? Não adianta ficar bitolado em decorar tudo isso, em olhar para uma música e dizer, isso é uma cadência plagal, isso é uma cadência deceptiva. Não precisa decorar esses nomes. O mais importante é tu entender que existem tipos diferentes de cadência e que esses tipos de cadência diferentes trazem sensações diferentes para as músicas. E essas sensações diferentes, elas podem dar ideias para ti, né? Então, lá no outro vídeo, né, que a gente fez sobre cadências harmônicas, a gente mostrou lá que numa música que não tinha uma cadência, de repente era só uma sequência de acordes, a gente criou lá uma resolução 2-5-1, né, antes de chegar em algum acorde. Agora pode ser que tu pegue uma música que tem uma cadência 2-5-1 e em vez de ter o acorde do quinto grau ali, tu tira ele fora, deixa só 2-1.
né? Tu tira a resolução perfeita e faz essa resolução ficar uma cadência plagal. Tu pode ter essa ideia de repente, poxa, em vez de, vou mudar aqui, em vez de ter o 5/1 eu vou tirar essa resolução, não vou dar a sensação de tensão aqui, vou deixar sem tensão, tira fora o acorde do quinto grau e deixa só o 2 vai direto para tônica, fez a cadência ficar plagal, beleza, teve essa ideia. Ou ainda de repente tu pode estar harmonizando uma música fazendo acordes ficarem invertidos, né? Que nem tem outro vídeo aqui que eu mostrei ideias de tocar acordes invertidos e tal, né? Fazendo as inversões. Daqui a pouco você está fazendo isso numa música lá e percebeu que em algum momento ficou alguma coisa meio estranha, porque de repente aquele momento tinha uma cadência perfeita ali, que tu inverteu um ou outro acorde e isso descaracterizou um pouco aquela cadência, ficou um pouco mais fraca, porque tu fez ela ficar imperfeita, né? Tu inverteu alguns acordes da cadência. Então tu ter essa noção, esse conhecimento, vai ajudar na hora que tu estiver reharmonizando uma música ou tendo ideias, né, para o que fazer, para perceber que as tuas atitudes, o que tu resolveu fazer ali, tem consequências, né, para o ouvinte. E essas consequências elas podem ser provocadas, né? De repente ali tu está uma finalização da música, poxa, eu vou finalizar essa música aqui, em vez de terminar com um acorde de resolução, que é o mais comum, né? Geralmente as músicas acabam ali em paz, né? Com um acorde plano, termina ali com um acorde estável. Não, eu quero deixar a música uma sensação de que ela acabou assim, parece que precisa acontecer alguma coisa, parece que a música não terminou ainda. Então tu pode ter a ideia de acabar com um acorde dominante, vai fazer uma meia cadência ali, ele vai acabar com o acorde dominante, aí tu vai baixando o volume da música, a música vai terminando, mas ela parece que acaba no ar, parece que ainda não terminou, né? É uma ideia. Então isso que é o mais importante, é ter ideias, usar esses conceitos de cadências diferentes para abrir a tua criatividade aí mesmo, dar mais ideias para reharmonizar músicas e na hora de analisar também, entender ali o que está acontecendo, né? Do ponto de vista de criatividade mesmo, muito mais do que nomenclatura, de ficar sabendo que nome que é para cada tipo de cadência. É saber que tem vários tipos diferentes de coisas que tu pode trabalhar e ter ideias diferentes, tá? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado da aula. Se não conhecia o canal, não deixe de se inscrever para não perder as próximas aulas que a gente vai lançar aqui. E a gente se vê então em próximos vídeos. Até lá!